Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2579. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 11 máximos. O tema é lhaneza lúcida. A especialidade é serenologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, professora Alzira, que está ali muito bem assessorada hoje. Definição. A lhaneza lúcida é a qualidade, natureza, estado ou condição intraconsciencial da consciência, homem ou mulher, expressa na amabilidade, brandura, ternura, tranquilidade íntima, imperturbabilidade e consciencialidade nas automanifestações interassistenciais multidimensionais. A articulação racional dos autopensenes íntegros. A sustentabilidade cosmoética da autopensenidade. O uso autoconsciente da pensenidade. A horizontalidade altruísta nas manifestações pensênicas. O mater pensene da mega fraternidade. A condição pacífica da intelecção especializada da consciência. O nível pessoal de cosmoética aplicada às automanifestações. A largueza mental somática da consciência de temperamento liano. A natureza consciencial acolhedora íncita. A intencionalidade qualificada evidenciando a mega sabedoria. A compreensão do próprio mundo íntimo, que é a intimologia. A visão realista quanto a si mesma no confronto com as outras consciências, fatos e coisas do entorno das autoexperimentações. Tem mais de 20 linhas aí a fatologia. A sinalética energética e parapsíquica pessoal. O alto equilíbrio bioenergético. O autoajustamento holossomático, o autoentrosamento com o fluxo do cosmos, a autoconsciencialidade rígida vivenciada ininterruptamente, a autoconscientização multidimensional, a transcendência intraconsciencial, a parapercussiência evolutiva, a vivência do anonimato interassistencial. Na remissiologia, nós destacamos, nos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amplificador da consciencialidade, autodepuração refinada, eutimia, megapolivalência e polidez fraterna. Frase enfática. A condição de lhaneza lúcida exibe a realidade intraconsciencial onipresente nas manifestações da consciência cosmoética integrada harmonicamente ao max mecanismo interassistencial. Você já identificou o grau de verbação teática quanto à lhaneza lúcida nas automanifestações multidimensionais? Quanto aplica de tal condição na diuturnidade? A bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega-análise com o João Paulo são 20 itens. Ternura, brandura, gentileza, fraternismo, autolucidez. Mega-sabedoria, pacificação, harmonização, holomaturidade, tranquilidade. Benignidade, sinceridade, afabilidade, amabilidade, autoconsciencialidade, autoimperturbabilidade, autodiscernimentologia, homeostaticologia, equilibriologia e serenologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é um que apresenta aqui, em matéria de neologismo, esse aqui tem 7 componentes mais sérios da palavra. Auto-iso-axipensenologia.
Não tem nada de axé isso não, é axe. Argumento, omnipercussienciológico. Tá certo? Agora, é só uma página e meia, mas é preciso da pessoa ler com calma para entender bem, devido os processos dos problemas que tem, principalmente prefixos que compõem a palavra, que tem 7 elementos. Agora, a nossa professora verbetógrafa. Como surgiu o título do seu verbete? Pois lhanesa não é uma palavra muito utilizada no dia a dia. Poderia nos detalhar melhor a citação? Bem, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todos. O tema surgiu já faz muito tempo, porque eu pesquiso intencionologia e quando eu fiz a classificação da intencionologia, que é a intenção homeostática, intenção neutra e intenção nosográfica, esse termo apareceu lá, com a condição de homeostasia. E no 700 experimento, no capítulo 697, o professor Valdo coloca lá, teste do nível da sua serenidade. Esse é um teste que eu leio muito, porque é um momento que, quando eu estou querendo mudar de bloco, que eu estou numa situação assim mais de estresse ou situação parecida, eu sempre procuro esse teste. Aí eu faço esse teste comigo. E eu vejo que quando a gente começa a fazer esse cotejo de condição de serenismo e condição de pré-serenão, a gente busca a racionalidade, a pensar com mais calma, a ver o que está ali, o que precisa ser melhorado, o que a gente pode qualificar. Então, esse é um dos testes que tem me ajudado muito. E nisso, a condição do serenismo, que é a serenidade, faz a gente acalmar e pensar com mais clareza. Isso foi o... E no momento que eu estava passando, em julho desse ano, do ano passado, numa situação crítica, eu precisava muito da questão da pacificidade. E aí onde eu tentei buscar o esclarecimento através de pesquisa, fui ler os livros, né, que falavam sobre serenidade. O Homo Sapiens Pacíficos tem um capítulo todo sobre evoluciologia e serenismo. Lá tem um capítulo inteirinho sobre serenismo. E foi lá que eu fui buscando as informações desse verbete. E a citação... Quando a gente diz assim, a condição de lhaneza lúcida exibe a realidade intraconsciencial onipresente nas manifestações da consciência cosmoética integrada harmonicamente ao máximo mecanismo interassistencial. O que eu entendo? Que a gente consegue expor e manifestar aquilo que você tem na sua intraconsciencialidade. Então, se a gente observar a escala evolutiva, ela está lá, desde da Consreels até a CL. Então, o nível de cada consciência, ela expressa através das suas manifestações, dos seus atos, das suas atitudes no dia a dia. Você não vai exprimir ou manifestar aquilo que você não tem na sua intencionalidade dentro da sua intraconsciencialidade. Então, foi esse o pensene que eu tive quando eu elaborei isso. Agora, aqui ainda está falando aí na Citaciologia, página 13, forte nas coisas, suave na forma. Ah, entendi. Essa aqui, por exemplo, assim, eu sou forte nas coisas e estou buscando a suavidade na forma. Então, esse é um verbete trafalista para mim. Mas o fato de estudar, buscar o que é ter uma leveza, o que é ter uma suavidade. A energia, eu tenho. Eu tenho a proatividade, eu tenho a ação. Agora, isso está qualificado? Como que é esse processo de leveza, de suavidade, de amabilidade? Então, esse é o processo. Cada um tem a sua força. A hora que o Laurentino entrou, trovejou lá fora. Tecnologia, página 14. Quais são os passos a serem aplicados na técnica de viver em paz consigo mesmo, rumo à autoimperturbabilidade contínua? Bem, aí são várias técnicas que a pessoa aplica no seu dia a dia. Se a gente falar da gente, né? No nosso nível evolutivo aqui, porque cada nível evolutivo tem as suas técnicas, tem o seu nível evolutivo que vai aplicar.
Se for falar da gente aqui, eu acho assim, você começar a perceber os mínimos detalhes do dia a dia. O que que faz você sair do sério? O que que tira você da sua tranquilidade? Você mantém uma tranquilidade ou uma pseudo-tranquilidade? Então, é a questão da autopesquisa. Você está o tempo todo se pesquisando com relação, isto está coerente, isto está harmônico, como é que está a minha manifestação? Eu estou mais para o ansiosismo ou estou mais para a tranquilidade? E o que que deixa você ansioso? Você já descobriu, por exemplo, o que que deixa você ansioso? O que que faz você ter pressa? Muitas vezes você vai descobrir que é um mau hábito, que é uma rotina inútil. Então, é você pesquisar o seu dia a dia multidimensional. No DAC, em Definologia, página 40, poderia aprofundar e exemplificar? Não, que aqui a gente quer falar o seguinte, esse é o processo do círculo virtuoso. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre a paracerebologia, sobre auto, que é da pessoa. O ISO é aquilo que é equilibrado. O AX é a parte central daquilo que interessa. Pensene é a ideia, o sentimento e a energia. E a logia é o estudo de tudo isso ao mesmo tempo. Então, não existe ponto de saturação no autoconhecimento ou na evolução da consciência. A gente vai trabalhando, estudando, pesquisando, adquirindo conhecimento cada vez mais. A pior consciência é a do paracérebro vazio e fechado. Sinal inquestionável de envelhecimento é deixar de ler, escrever e aprender. A vida com base na cognição evolutiva, quer dizer, o conhecimento da evolução, tem como pilar fundamental o autodidatismo contínuo, quer dizer, a pessoa ensina a si mesma. As experiências fornecem neo-ideias. As neo-ideias fornecem neo-experiência. Assim funciona o círculo virtuoso da evolução consciencial. Então, esse círculo virtuoso explica a auto, iso, ax, pensenologia. A base toda está aí. Agora aqui, você ainda pergunta. Introspexologia, página 40. Essa técnica de pensar antes nos atos psicomotrizes, nos mínimos detalhes, auxilia na autocognição a longo prazo? De que modo? Os neurônios espelho também são recrutados a se executar essa técnica? Sem dúvida. Agora, uma coisa das mais sérias que tem aqui não é isso, não. É o problema do detalhismo. A pessoa vai começar a dar valor para as nuances daquilo que ela estuda e que ela não viu. Então, a introspecciologia é muito séria. Uma coisa que nós falamos aqui é sobre a reflexão de 5 horas, que eu desejaria, vou dar uma cantada aqui, para alguém que queira pagar a construção do laboratório da autorreflexão de 5 horas. Nós ainda não temos. Seria bom fazer esse laboratório. Agora, seria bom uma pessoa chegar e bancar economicamente o laboratório. Precisa de saber quanto está ficando um laboratório desse? Né? E aí tem que estudar muito o kit que vai colocar lá dentro. Que tal você começar a pensar nisso aí com alguém aí? Para a gente ver. Esse laboratório seria bom falar pelo povo. O povo está reclamando que precisava desse laboratório aí. É ótimo a hora que a turma já pede para fazer laboratório. Isso é muito raro. De modo que vamos ver o que a gente faz com isso. Vê se você me ajuda aí, vamos ver quem é que pode. Vamos dar uma cantada. Se uma pessoa financiar, a turma faz aí, que a turma já tem muita experiência de laboratório. Professor Agora, Valdo, professor Valdo, aqui Sim. em cima, sobre os laboratórios. As pessoas têm feito os laboratórios de pensenologia, 3, assinam 3 tempos, né? 3, 5 e 7, pensenologia e auto-organização. As pessoas têm feito bastante isso. Eu tenho marcado que eu sou a compiladora, eu sou a estatística. Sei, mas agora nós precisamos fazer um da autorreflexão de 5 horas. Para a pessoa ser lá e ficar 5 horas lá dentro. Ela fica lá dentro. Isso aí que é importante. Vamos ver se a gente incentiva a turma a fazer isso aí. Você com o Barbaresco, sabe como é que é? Vamos juntar aí essa turma, vamos ver o que é que pode. Quanto fica um laboratório desse, hein? Comum? Quanto? Vocês têm uma ideia? 40 mil? Mais ou menos isso.
Então vamos ver quem é que pode soltar os 40 aí, para a gente ver o que dá, né? Agora, a verbetógrafa. Estrangeirismologia, página 13, terceira linha. Poderia comentar o hiperlink entre as megaconsciências? Bem, aqui eu deduzo, por exemplo, assim, a gente aqui na mini tertúlia, ouvindo o professor Valdo, ele fala muito de comunex avançadas. E que o hiperlink entre as comunex avançadas é algo avançado, que tem a partir de uma mental somática, né? Não, e tem um que eu chamo que é megacomunex. Essa aqui é a braba, é dos serenões. Então, o link deles é a base da... Uma comunicação já bem mais avançada. Qual que é o nosso... Aí eu sempre volto para a escala evolutiva. Cada um no seu nível tem uma ressonância pensênica, tem uma ressonância de energias, tem um padrão energético. Então, cada qual no seu nível se entende por quê? Por causa da ressonância pensênica. Então, o hiperlink aqui das megaconsciências, que são as consciências mais evoluídas, eu não entendo muito bem ainda, porque não tem essa vivência, né? Mas qual é a tendência da gente pensar sobre isso? Aquilo que o professor Valdo fala para a gente, assim, pense grande. Como que a gente vai chegar, o que a gente pensa sobre uma comunex avançada? É começando a pensar nesse hiperlink entre as consciências. Né? Pensar grande. Agora, na fatologia, página 14, primeira linha, gostaria que comentasse a sutileza cosmoética nas automanifestações conscienciais. Bem, as sutilezas, elas já começam... O pré-serenão pode começar com uma mini sutileza. É aquilo que você tem um bom tom, você tem um trato, você tem uma gentileza, isso vai ampliando cada vez mais, dependendo de como que a pessoa é. Se ela já tem um domínio psicomotriz, se ela já consegue dominar as suas ansiosidades, a diminuição de conflito já diminuiu, a tendência é a pessoa entrar numa imperturbabilidade. Entrando numa questão da imperturbabilidade, a consciência, ela se manifesta de maneira leve, ela tem lhaneza na sua manifestação, ela tem o trato, que a gente chama assim, aquele bom tom, a pessoa não invade, ela espera o momento certo, ela sabe o que precisa ser falado, qual é a comunicação, qual é a forma de se comunicar melhor com as pessoas. Eles vão levar... Eles vêm aqui e eu pedi para levar... Falei com o Alzira, então, na fatologia, a sexta linha, aqui na página 13, né? A visão realista quanto a si mesma no confronto com outras consciências, fatos e coisas do entorno das autoexperimentações. Vamos começar aqui da gente, Arlindo. Vamos fazer um brainstorm aqui. A gente aqui, como pré-serenões vulgar, a gente está no processo evolutivo tentando o tempo todo, todos os dias nós estamos aqui tentando nos qualificar, né? Conforme a gente vai qualificando uma atitude, um gesto, uma maneira, você vai evoluindo, você vai dando saltos. E isso vai melhorando o seu entorno. Você vai qualificando também as relações que você tem, porque muitas vezes a gente desenvolve alguma antipatia devido a uma atitude brusca, uma informação colocada de maneira inadequada. Como que é isso? A pessoa que conhece, que ela se conhece, que ela percebe quais são os trafares, quais são os trafores dela, e que ela já tem domínio mais ou menos sobre isso, ela começa a aprimorar essa manifestação dela. Ela começa a fazer a reciclagem dos traços que incomodam nela, incomodam nos outros, e a partir dali ela começa o processo da reciclagem existencial e intraconsciencial. A partir do momento que ela conhece os seus traços. Porque enquanto ela não conhece os seus traços, que ela não sabe como ela se manifesta, ela muitas vezes, ela percebe que ela mexe com a pessoa, que no local onde ela se manifesta, ela desencadeia umas situações, pode ser positiva, pode ser negativa. A autopercepção da pessoa é que vai favorecer essa alavancagem da pessoa. Porque o fato dela se conhecer,
ela sabendo como ela se manifesta, isso aprimora, isso qualifica a manifestação da pessoa. E na paradoxologia, né? Só um paradoxo. O paradoxo da subjetividade tornada objetiva. Olha, aqui eu entendo assim, a subjetividade, por exemplo, o processo energético ele é muito sutil. Então, na hora que você trabalha as energias, que você consegue dar uma manutenção de uma homeostase, você começa a tornar alguma coisa que é subjetiva, que é o processo energético, em objetivo. Porque você consegue perceber em você algo que ele é totalmente subjetivo. Por exemplo, muitas vezes aparece aqui no tertuliário, o professor Valdo chama assim, ó, as energias de determinado amparador. Como que se torna objetivo isso para nós? Através da percepção de cada um. Se a pessoa tem percepção, se ela tem clarividência, se ela tem a questão parapsíquica mais desenvolvida, a tendência é ela tornar o que é mais subjetivo, mais objetivo, mais concreto. Por exemplo, a intraconsciencialidade sua. Como que você vai tornar o seu nível de intraconsciencialidade concreto? Através das suas ações, do seu dia a dia, das suas atitudes, da sua verbação. Como que você é no dia a dia? Tá ok, obrigado. Sim. Na página 14, na segunda e terceira linha, os 3 itens, começando pelo trato a todos com urbanidade sem distinção social, e os outros 2 seguintes. Putz, isso aí é muitíssimo importante, então eu gostaria que você expandisse. Aqui eu vejo assim, o trato a todos com urbanidade sem distinção social. Muitas vezes a gente percebe na SOCIM que determinada pessoa, por ter um cargo ou por ter uma posição de status, ela é tratada de maneira diferenciada. E outra pessoa, muitas vezes mais simples, ela tem um trato diferente com ela. Então, por que a pessoa ela trata as outras pessoas de maneiras diferentes? Porque uma tem dinheiro, tem condição social, tem status, e a outra não? Por que essa distinção? Por que essa acepção de pessoa? Então, o quanto que a gente consegue, aí eu trago a reflexão para a gente, o quanto a gente consegue ter essa urbanidade com relação a todas as pessoas, sem diferença de nível social, de status, de raça, de crença, de etnias. Nesse sentido que eu coloquei aqui. Porque o serenão, ele já não faz mais isso. Ele entende as consciências. Então, ele pelo contrário, é através dos exemplos das pessoas mais evoluídas, que tratam a todos por igual, que a gente vai começando a compreender o que é o trato com urbanidade, né, sem distinção social. E a gentileza no trato cotidiano com as pessoas. Se a gente, vamos pegar uma casuística do nosso dia a dia aqui. Quando a gente vai na SOCIM e a gente interage num banco, num supermercado, na rua, ou seja, em qualquer ambiente que você está. Como que é você? Você é a mesma pessoa aqui dentro do tertuliário? Você é a mesma pessoa ali no restaurante? Você é a mesma pessoa dentro do banco? Você é a mesma pessoa na rua? Então, o quanto a pessoa mantém a coerência intraconsciencial com relação à manifestação dela perante as demais pessoas. E tem mais uma, era isso? Não, é as 3, mas você já falou das. Tudo bem. Eu acho muito importante isso daí ressaltar. Obrigado. Obrigada. Professor Valdo, aqui no DAC, sim. Você pode dar uma geral, por favor, na enunciatum, definologia? O enunciato aí nós estamos falando sobre a definição, que a auto-iso-axi-pensenidade é o conjunto de cosmo-pensenes ou para-pensenes complexos da consciência lúcida, que apresenta eixos ou núcleos similares de conteúdos entrosados no arcabouço sinérgico de conceitos, concepções e objetivos convergentes, tornando a autopensenidade cosmolínea, ou de acordo com o fluxo do cosmos. A palavra sesquipedal aqui
é a síntese do contexto todo que nós estamos falando. Essa palavra, ela, então, tem o resumo da situação toda desse verbete. Agora, o que nós teremos que falar é o seguinte, é aquilo que é da pessoa, o processo que é equilibrado, dentro do centro da manifestação ou da ideia mais séria, que envolve ideia, sentimento, energia, com estudo de tudo isso simultaneamente. Agora, é o que eu falo, isso aí forma um círculo virtuoso, que eu falei aí antes. As experiências fornecem neo-ideias, as neo-ideias fornecem neo-experiências. Então, você está sempre envolvendo. Então, o processo da pedagogia, do estudo, o autodidatismo é eterno. Ele é ininterrupto, ele é para sempre. Correto. O que tem aí? Não, eu posso continuar aqui, o Arlindo, em cima da... É que assim, a primeira vez que eu vi a primeira vez que eu li a definição aqui, eu achei que pudessem ser temas fora da gente, né, para a gente ter como eixo. Aí eu até pensei no memorando, que seria um grande eixo assim para a gente. Depois, quando eu cheguei aqui atrás, que o senhor fala da autorreflexão, e agora na resposta do Arlindo, então, esse... Nem sei falar essa palavra ainda, mas isso aí é uma coisa que vem de dentro, é isso? O caso nosso aqui, que é precisa da técnica da autorreflexão 5 horas. Pois é, mas para a gente... Para a pessoa aferir o nível que ela está. Então esse auto-iso-axi-pensenologia eu já coloquei de a dentro. palavra grande desse jeito, Sesc Pedal, braba, entende? De propósito, para a pessoa pensar todos esses macetes que tem aí, que na verdade são 7 afixos que tem aí. 7. É uma das maiores palavras que eu criei de todas essas que tem por aí. Em matéria de essência. Deixa eu fazer uma outra maneira de falar a minha dúvida aqui. Tem, por exemplo, o Mater Pensene, que é uma coisa que vem dentro de você. Esse auto-iso-axi-pensenologia também é nessa linha? Não, alguma isso coisa aí que vem não. dentro de Esse você? aqui, esse processo desse círculo virtuoso, ele leva a pessoa a identificar o Mater Pensene que a pessoa tem. Tá. E a pessoa, a partir daquilo, ela vai querer aperfeiçoar o Mater Pensene. Agora, para entender isso, precisa de ver o que eu estou falando, isso, o problema de paracérebro, que é a paracerebrologia. Então, seria bom a pessoa ler aquele verbete da enciclopédia sobre a intraconscienciologia, que tem aqueles itens lá, que seria bom a pessoa pensar que aqueles itens estão aqui dentro. Isso aqui é como se fosse um resumo daquilo, do ponto de vista prático. Agora, tem que ler, né? A pessoa teria que ver aquilo lá com calma, né? Professor quando o senhor fala da questão que a gente não nasceu aqui só para aprender, foi para exemplificar, tem aquela questão da retrocognição, não. Então, esse auto-iso-axi aqui, a gente tem que buscar dentro da gente o eixo que a gente tem, é isso. O axis é o eixo, você sabe como é que é. O iso é o processo equilibrado da imperturbabilidade. O alto é da pessoa. Agora, então, é o pensene, é o ortopensene de alto nível que a pessoa tem. Agora aqui, estão perguntando aqui. No verbete do DAC, Conclusion, poderia comentar sinergismologia, página 41, o que são as inversões de expressões? Qual a relação com a associação de ideias? Olha, isso tudo tem porque é o processo das antipodias, dos antagonismos, dos problemas dos contrapontos, o processo muito sério dos extremos da consciência. Então, sinergismologia. Além da conformaticologia, empregue as associações de ideias, ampliando o universo dos seus autopenseres, até com inversões de expressões, buscando o neo-eixo sustentador de seus pensamentos, sempre confluindo harmonicamente com as linhas mestras das autoconcepções. Então, vamos entender. O que é o processo de inversão de expressões? Eu uso uma aqui bem clara, que está lá na introdução que eu falei aí. As experiências fornecem as neo-ideias. As neo-ideias fornecem neo-experiências. Tão óbvio isso aí. Então, esse processo é que a gente tem que mexer aqui para melhorar.
Agora, outra coisa também que eu falo aqui, ó, que vale a pena ver, o problema da antipodia, entra aqui. Ó. Na vida humana, há dois tipos de pessoas. As personalidades comuns, que aprenderam em vidas anteriores e esqueceram em função do restringimento ressomático. E as personalidades mais raras, que mantêm retrocognições de existências prévias e as aplicam. Então, veja, essas mais raras é que nós já estamos começando a ter gente aqui assim. É aí que muda tudo, porque a pessoa ela já não fica mais com uma vida isolada, comum, unitária. Ela começa a pensar seriexologicamente, são várias vidas simultaneamente. Ela então começa a descobrir tudo que tem desses elementos e dessas consciências que eu falo. Por exemplo, personalidade consecutiva, a paridentidade intermissiva ou extra, que nós falamos. Entende? O problema, por exemplo, de ver se você tinha um equipex antes de ressomar, quanto tempo você passou lá, quem é que são as pessoas dessa equipex que hoje estão aqui com você. Então, com isso, a grupo-karmalidade fica um outro nível. Você começa a entender muito mais o povo com quem você vive. E outra coisa, você já conhece aquela pessoa, a hora que chega, se você localizou, identificou quem é, você já sabe tudo como é que é. Por quê? Aquele temperamento não mudou muito. A base do temperamento você já conhece tudo. Então você fica conhecendo a pessoa por atacado, de imediato, na hora. Essas coisas todas têm acontecido comigo. Então, eu acho que a gente tem que juntar esses afixos aqui, esses morfemas na situação da palavra, para a pessoa começar a pensar grande. Aqui, querendo ou não, para entender isso aqui, ela tem que pensar grande, não dá para pensar pequeno, porque começa pela palavra desse tamanho. A palavra, não é? Outra coisa, essa palavra equivale àquelas frases ou sentenças longas, que eu chamo que são as centopeicas, quer dizer, de centopeia. Existem sentenças centopeicas, entendeu? Agora, você pega uma sesquipedal, equivale a sentença sesquipedal, porque se eu for falar aqui, eu tenho que fazer uma frase desse tamanho. Ela não é só grande, ela é difícil de falar. Não é, mas agora é o jeito, da gente colocar os morfemas ou afixos, tudo simultaneamente. Agora, o problema nosso é o seguinte, quem está na chuva é para molhar. Eu já comecei a falar, já tem, como eles falaram aí, tem 7.000 neologismos, nós podemos agora entrar. Agora, essa aqui, eu vou colocar lá nas minhas coisas como sendo um ponto de referência para 7 afixos simultâneos. Isso não é fácil, não. Procura na química, a bioquímica humana, geralmente tem algumas que têm 5, 6 afixos. Agora, 7 assim é mais difícil de achar. Agora aqui, professor, fui convidado para ser colaborador de um grupo que presta assistência a dependentes químicos. O convite partiu de uma paróquia da cidade, cujos ensinamentos e terapêutica vitimizadora me causam aversão. Quais questões você levaria em conta nessa situação? Eu levaria em conta o seguinte, se tem muita gente para ser assistido e se eu tenho capacidade de fazer essa assistência. Se eu tenho, você vai lá e mostra o seu ponto de vista. Vamos ver o que dá. Às vezes vale a pena. Assistência é uma coisa que a gente não deve recusar. Pelo menos eu acho que você devia ir lá para ver o ambiente, ver como é que é. Não pode dar o conta sem saber o que se passa. Porque assim você está com muita priorismose. Isso não é bom. Tem que ir lá e ver. Agora, conforme a situação, às vezes, tem gente lá de pensamento mais aberto, vai ajudar o processo de assistência. Agora é preciso ver. Agora, a Igreja Católica não é fácil, não. Estão tudo brigando entre eles, a situação é precária. Se a cúpula está daquele jeito lá que o Vaticano está mostrando, tudo uma briga de foice no escuro, numa noite sem lua, pensa bem o resto. Como é que isso aí está tudo furado? Agora, a pedofilia, eu já falava isso, que é engraçado, é isso, na minha infância. A hora que eles roubaram lá a namorada o padre roubou a namorada do meu irmão e de uns amigos meus lá, ele roubava a namorada. Roubava mesmo.
e levava para a sacristia, namorado, o negócio não era fácil. Eu falei assim, esse povo a gente não pode confiar. Então eu nunca confiei em nada. Vocês sabem que eu só entrei na igreja quando eu já estava com meus 40, 50 anos, que dessomou um grande amigo do meu sócio. Então ele me pediu para ir ver a missa de corpo presente. Eu fui lá. Foi a primeira vez que eu vi uma missa nessa minha vida. Entendeu? Foi com ele, já era de idade. Entrei na igreja para ele, para fazer a cerimônia da história. E o corpo presente lá. O corpo presente quer dizer o cadáver do cara na frente e o povo falando, né? Aquilo brabo ali. Mas ele gostava muito do amigo, então eu fui para retemperar a situação, fazer assistência. E julguei energia no cadáver. Fui lá perto para ver como é que era. Agora, o cara não estava lá mais, não. Eu lembro como se fosse hoje. Eu queria ver o que aconteceu. Eu falei assim, não, isso aí, eu falei depois com o enumerador. Vem cá, vocês trabalharam antes, né? Foram lá e tiraram o cara. Oi, Alzira. Na página 14, na fatologia, a 9ª linha, você colocou aqui a compensação de trafares pelo uso da polidez. Isso é alguma técnica? Você pode expandir? Olha, o que eu percebo aqui, o Socorro, é o seguinte, que muitas vezes a pessoa ela se utiliza de uma polidez para esconder algumas situações. Tem também a questão da pessoa que se auto-vitimiza e se auto-reprime e não deixando que a sua real manifestação venha à tona. Então, a repressão inibe o quê? Inibe o processo energético, inibe as questões parapsíquicas, a mental somática fica embotada. E muitas vezes não é que aquilo é natural para a pessoa, mas ela está o tempo todo reprimindo, está o tempo todo se autocensurando, está o tempo todo se refreando com relação à sua natureza que ela tem. É a dificuldade, que eu digo assim, da pessoa aceitar os trafores que ela tem. Em vez dela se manifestar pelos trafores, pelas potencialidades e as habilidades, muitas vezes, em determinadas situações, a pessoa opta em ficar no trafar. Professor Valdo, aqui nessa questão do DAC, eu achei até o isoax até bom de falar. Não achei difícil, não achei uma síntese bem boa. Agora, a questão que eu queria ver é o seguinte: o que o senhor acha que seria interessante aprofundar em pesquisa, assim, detalhar, para ajudar a fundamentar essa ideia, essa proposta? O senhor falou no paracérebro ainda há pouco, né? Fazer o laboratório das 5 horas de reflexão. Assim, mas em termos de, vamos dizer assim, parafisiologia, o que seria interessante pesquisar e fundamentar nisso aí? O processo todo é ver problema cerebral, né? Isso aí é difícil, né? Estudar o cerebelo, ou no caso o paracérebro, é pior ainda. Então o problema é por aí. Agora, o que eu vejo mais é a reflexão. A pessoa começar a refletir no pensar grande, pensanizar grande. É isso que a gente precisa. Para colocar as coisas nos eixos. Então, por exemplo, isso aí é superior àquilo que a gente chama da retilinearidade pensênica. Isso aí é a parte vivencial dessa realidade. Retilinearidade pensênica. Que é o ISO. O isolíneo, ou isoline, como nós falamos, que é a cosmolínea. Então, tudo equilibrado no sentido correto. Então, a pessoa vê qual é a pista principal e não sai daquilo. Agora, pensar grande. Outra coisa que eu vejo, se eu pudesse, eu também faria um laboratório só para a pessoa imaginar, inventar, pensar, pensionizar, enfim, conceber como é que é uma vida numa Comunex evoluída. Então, seria o laboratório da Comunex evoluída. Entende? Isso aí que seria o máximo. Só o kit que a gente for fazer para esse laboratório já vai explicar muita coisa para a pessoa. Os tipos de Comunex evoluída que existem. Quem é que vive lá? Como é o holopensene daquele ambiente? Isso tudo é depois disso aqui, depois dessa aí.
superior à retilinearidade pensênica pela consistência do eixo porque ele é mais abrangente. de abordagem? Retilinearidade pensênica, você está pensando uma coisa retilínea, ok. Eu posso pensar num pensamento retilíneo sobre futebol o dia inteiro. Isso muito bom, mostrou que a pessoa é boa de pensar, que ela não devaneia. Mas, sobre futebol, então esse aqui não, ele vem e fala, axe, olha o eixo, precisa examinar. Qual a qualidade axial? Eu entendi assim Como é que também, fica? como sendo o equilíbrio entre vários eixos de pensanidade. Pois é. O equilíbrio entre várias vertentes Sei, também. mas agora o problema é esse, é o alto ISO, quer dizer, é o eixo, mas ele está trabalhando no lugar certo. Ele não está levando nada para o acostamento, não está saindo, você está entendendo, da linha. Mas O senhor colocou aqui fortemente a questão do conforto, né? Que realmente o uróboro, né? Conteúdo e forma. Conteúdo e forma. É muito importante. A hora então que você vai falar, sempre tem a forma, Claro. de todo jeito. Agora, por extensão assim do sentido, a gente pode inserir a questão da teática e da verbação também nesse Tudo modelo? está aí, é consequência. Agora, o melhor da história é que muita gente já sabe o que é verbação, e já sabe o que é teoria e prática. Então, na hora que nós fazemos isso, ela já não vai ficar tão teoricona, ela já começa a vivenciar o processo. Por isso que eu acho que os laboratórios poderiam nos ajudar muito. Agora, teria que ser esse das 5 horas, porque a pessoa, a maioria, não tem nenhuma habilidade ou experiência ou traquejo para colocar todos esses aditivos, entende, conjuntamente, que são os afixos. Se de colocar os 7 afixos junto da ideia, a palavra significa justamente isso, acesso pedal. Evaldo, só nessa coisa aí de novo. Quando você diz isoaxe, seria esses eixos ou núcleos similares de conteúdos, é o isoaxe. É isso. Está seguindo um eixo e não saiu dali. Porque tudo é um processo de eixo, né? Se a pessoa não tem, está danado. O eixo que você está falando é a questão do eixo da intencionalidade? É aquilo que a pessoa... É o megafoco. O megafoco da intencionalidade, né? Como é que fica? O megafoco permanente. O megafoco fixado. Esse é o eixo. Não pode sair daquilo. Conforme ela ajuste aquilo, está naquilo, ela está no fluxo do cosmos, ela consegue acessar a pensanidade mais avançada. Você vê que a vida é tão difícil que os engenheiros, por exemplo, têm um negócio para marcar assim, para ver direitinho qual a linha certa, até onde vai, o que acontece. Isso tudo é um processo axial que precisa de ter. É a base. A vida é assim. Mas Olha, uma pessoa que é doente, o povo fala, não, ela está fora dos eixos. Dos eixos. O eixo é básico, é o axial. Mas, bem, professor Valdo, é a própria manifestação da consciência, né? Pois é. Ela vai mostrar se ela tem eixo ou não, não é que isso? tem uma pessoa, por exemplo, ela é, vamos dizer, dispersiva. Ela não tem eixo. O eixo é... Então, ela tem uma porção de eixo, ou, na verdade, não tem eixo nenhum. Se uma pessoa tem vários eixos, ela acaba não tendo eixo nenhum. Qual que é o eixo que está mandando? Como é que fica? Outra coisa, qual o eixo que vai regular os eixos? É a consciência. Se ela não regula, não tem nada. Tem os vigilantes, quem é que vai ser os vigias dos vigilantes? Essa é a ideia da antiguidade. A mesma coisa é o caso dos eixos. Você é o eixo principal. Pensa bem. Então, esse eixo principal é que a gente deseja que ele seja, é o orto pensene, é manter aquilo o tempo todo. A unidade de medida cosmoética. Agora, umas 5 horas pensando nisso, vai dar alguma ideia na cabeça da pessoa. Uma coisa é certa, todo mundo vai se organizar melhor. Pensando no meu primeiro pensamento, né, que era o memorando. O memorando parece umas raias assim para você se fixar no eixo, é isso? Né? Porque você vai melhorando o eixo. eixo. Ali são as nuances do processo do seu pensamento, né? O que tem. Agora, o alto ISO, axio, pensenologia, tem vários daqueles íncito, está lá dentro. Está tudo lá dentro, pois é. Considerando as raias para você conseguir tá manter dentro. no eixo. A imperturbabilidade está ali dentro, a auto-organização está lá.
Entende? Dependendo da, vamos dizer, rapidez das suas coisas, tem que ter alta tactilimologia. E por aí vai. O processo da cosvisão. É lógico que se a pessoa fica desse jeito, ela vai alcançar lá no fim, o objetivo dela é maior do que os outros. Entende? É a síntese daquilo que... Agora, o caso todo é o alto. O alto é o alto absolutismologia. Se a pessoa não fizer isso com muita vontade, não adianta nada. A vontade é a força maior da pessoa, da consciência. Esse isoaxe, ele equivale ao equilíbrio, parece. Equivale ao quê? Equilíbrio. Não, é o equilíbrio ali, a alta imperturbabilidade. No fim é isso, ali. Eu acho que o isoaxe é fácil de falar. O que eu acho difícil é o auto-isoaxe. Não, isso aí é problema de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu escrevi. A gente está reduzindo aqui ao isoaxe. Isoaxe é fácil. Agora, na minha terra, o nome a gente fala que sai na diurese. É um processo renal. 5 horas só para ficar falando isso, né? Como é que é? 5 horas de reflexão só para falar essa palavra. Pois é, só para falar. Ele vai aprender. Entende? Aí o cara chega lá e todo dia ele vai alugar o laboratório, 5 horas. Vamos ver, aí ele vai chegar aqui e a gente pergunta, quantas vezes você já foi ao laboratório? Ele fala assim, 8. Assim, então você já deve estar começando a melhorar. 40 horas pensando no axis. Deve ter acertado o eixo. Particularmente eu não vejo Então aí a gente vai perguntar para ele, você já oleou seu eixo principal? Passou óleo? Engraxou? Particularmente eu não vejo dificuldade nessa palavra, não tô achando nada demais aí. Não, mas ela deixa lá. Divide só, auto-iso. Ela está sentindo, é o charme da Rosa. Não tem nada demais aí. Olha. É o charme. Você pode falar aqui sobre na fatologia, página 14, sobre essa condição da experiência refletindo na lhaneza lúcida? O que eu percebo aqui é que isso que o professor Val está falando aí, a gente vai levando tudo direito, né? Você vai tentando tirar o seu ansiosismo, você vai refletindo, você vai melhorando a sua cosmoética, você já fica preocupado, tipo assim, não quero mais fazer essa atitude, eu quero qualificar aqui. Então é o quanto a gente coloca o eixo nas nossas manifestações do dia a dia. Se a pessoa já se percebe que ela cometeu um agafe, opa, não foi legal aqui, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Então eu vejo que é o tempo todo a pessoa se auto-percebendo, se auto-analisando, se auto-questionando, se a manifestação dela está positiva ou não, se está homeostática ou não. O que faz ela ficar na anti-homeostasia? O que faz ela ficar homeostática? Então, eu vejo que aqui é a questão da pessoa, cada dia, cada momento, e se qualificando, buscando essa questão, essa condição de lhaneza. A condição de lhaneza é você ter a condição de afabilidade, amabilidade, você tratar as pessoas, todas as pessoas, com bom tom. E o quanto você está lúcido para isso. Porque muitas vezes a gente faz uma atitude e depois, não precisava ter feito isso. Então, eu vejo que é por ali que a gente começa. É o autoquestionamento, é a autopercepção, é você estar o tempo todo ligada no tipo de manifestação, quais as energias que você está manifestando no seu dia a dia. Professor, poderia comentar como ocorre a interferência energética de livros, no caso de conteúdo histórico de pesquisa retrocognitiva, se isso influencia simplesmente estando ao lado da cama? Além da saturação, o objeto por si só pode vincar algo no paracérebro? Ora, tudo isso pode. Nós fazemos interação com tudo que a gente tem em torno da gente. O entorno influi demais. Então, veja, todo o holopensene é constituído, às vezes, de um recheio decorativo. Esse recheio decorativo daquela atmosfera, daquele palco, daquela cena, ele influi na sua vida. Existe até gente que acha que se deixar determinado livro debaixo do travesseiro, que acaba aquilo influenciando a cabeça. Isso aí é exagero, mas, a rigor, o processo tem sua razão. Por quê? O livro, ele tem energia. Essa energia aumenta a interação.
Se deixar junto ali, a pessoa pensar naquilo, ou ter uma ideia disso, não há dúvida que isso aí influencia, de algum modo. Não é assim, automático, do jeito que o povo pensa que seja, mas que influencia, influencia. Agora, uma coisa é certa, o melhor que se faz é a psicometria. Então, você receber um livro, você passa a mão nele e vê o que é. Se tem energia negativa, mete energia nele para limpar. Para você não estar mexendo com um negócio que está cheio de energia gravitante, no caso aí que é patológico. Isso não é bom. Então é bom limpar. Então, a coisa mais séria não é bem o processo contíguo, quer dizer, contíguo, junto de você. O problema mais sério é a psicometria limpando a energia dos objetos. Isso ajuda. Por exemplo, eu estou vendo esse livro aqui, ó, ele está me sujando a situação aqui já faz 10 dias. Todo dia eu tenho que limpar as coisas dele, porque ele está soltando os pedaços dele, porque ele é muito antigo, e esteve num lugar aí que ficou desidratado. Então o coitado está aí, entende? Desidratou. Então ele está soltando os pedaços, está friável. Ele está soltando os pedaços. Mas agora, como é uma obra muito rara, o jeito é ir lendo com calma mesmo e sujando tudo do teu jeito. Agora, sai pedacinho dele, pretinho, os pedacinhos de papel, tudo, todo dia sai. Eu já estive limpando a capa, os negócios, mas não adianta. Agora, veja, as energias são positivas. Com toda essa sujeira que ele causa, a energia é positiva desse livro. Quem andou estudando ele antes de mim, porque teve uma pessoa que estudou, eu já vi que é uma senhora, que era professora, uma verdadeira lady, poliglota, e que teve estudando, e ela tinha certas ideias parecidas com a minha. E eu vi para mim ela apareceu aí, ela está dessomada. Esse livro, 1936, eu tinha 4 anos quando eles publicaram o livro. Agora, é um dos melhores sobre o processo das bobagens lá de Portugal. O negócio de agricultura, mas tem tanta palavra aqui. Por exemplo, tem umas que a gente não usa e que é tão bacana. Por exemplo, untura. Untura. Por exemplo, nós estamos falando de eixo. Um eixo que está seco, que está cantando, precisa de untura, precisa de untar. Isso é muito bacana. A gente quase não usa isso mais. Você está entendendo? Tem assim uma série de palavras esquisitas. Algumas que a gente tem que estudar. Porque é o jeito, porque é muita coisa que está superada aqui. Mas vale a pena. Está entendendo? Os problemas de agricultura, então, é incrível as bobagens que tem sobre a agricultura. Problemas sobre datas, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, cada bobagem que tem, dá até pena. Agora, tem erros de português, por exemplo, está pena de Talião, e eles colocaram Talião com T maiúsculo, como se Talião fosse uma pessoa ou nome próprio. Não é. Talião é uma coisa normal. Não é de T grande, entende? Então, isso é uma coisa errada. Agora, tem coisa que transcende o que eles pensaram. Veja bem essa aqui, ó. O verdadeiro fim da vida é livrarmos-nos dela. Se você for pensar como serenão, fica tudo mais claro. Isso aí tem uma realidade, mas é maior do que eles pensaram. Ele pensou disso, porque é o seguinte: você acaba com a vida na hora que você morre. Você desativa o corpo, você não tem mais vida, mas não é isso. Você só fica livre da vida aqui, entende? Através da própria vivência. O verdadeiro fim da vida é você conhecer tudo que tem aqui, para ficar livre disso de uma vez para todas, não precisar de estar ressomando, renascendo. Então, veja, tem essas coisas todas para a gente estudar e ver. Agora aqui, no desenvolvimento do fronto chakra, é normal visualizar a própria rotação do mesmo? Ou há alguma forma de ampliar e dominar um alvo para fazer aquela evidência a partir daí? Sim, você começa a pensar nisso, que você vai acabar se projetando com o processo da energia. Isso aí pode ampliar a sua cognição, seu conhecimento dos fatos. Então, o fenômeno, a partir do fronto chakra, é muito importante. Por quê? As grandes exteriorizações de energia, ela tem que ir a partir do fronto chakra, devido ao corono chakra, os chakras encefálicos. Então, isso é importante. No verbete do DAC, na página 41, em adendo, poderia comentar o item
exemplificaciologia. Isso aqui nós já andamos falando, mas vamos falar mais um pouco. Na vida humana, há dois tipos de pessoas. Há personalidades comuns que aprenderam em vidas anteriores e esqueceram, em função do restringimento ressomático, quer dizer, a hora que ela renasce. E as outras são as personalidades mais raras, são as que nós encontramos aqui, que mantêm retrocognições de existências prévias e as aplicam, quer dizer, aplicam essas lembranças. Não renascemos nessa dimensão respiratória apenas para aprender. Estamos aqui para exemplificar o que aprendemos. Por isso que é muito importante as equipes, as ICs, o processo da, vamos dizer assim, a exemplificação do problema de participar, a pessoa, o problema da interassistencialidade, enfim, tudo isso, todos esses detalhes que tem em cada verbete da enciclopédia. Ali tem um monte deles, são dezenas deles, são 70 ao todo. Agora aqui, então, eu falo mais ainda o seguinte: estamos aqui para exemplificar o que aprendemos. Autoexemplificação, 2 pontos. Mega tratado filosófico. Se a base de tudo, a essência de tudo. O percentual de oposição a Neo-Verpon, cosmoética, comprova o percentual da sua excelência. Então, por exemplo, toda vez que eu falo aqui numa verdade relativa de ponta, que seja muito nova e que cria frisson, mostra que está na hora de falar nisso que o povo está precisando, porque está criando problema. Entendeu como é que é? Então, por exemplo, a hora que eu falei em pré-intermissiologia, o negócio está repercutindo até agora. Já tem alguns meses. É verdade, eu estou dando um exemplo, mas tem mais. Transafetividade parece que criou mais problema ainda depois, né? E por aí vai. Agora, outro aqui. No verbete do DAC, página 41, em complemento, poderia comentar o item autorreflexologia? Aqui eu digo o seguinte: se você logo de início encontra alguma dificuldade para assimilar e aplicar a técnica da auto-iso-axpenseridade, empregue antes, algumas vezes, a técnica da autorreflexão de 5 horas, focada no assunto, o que facilitará as tarefas e a apreensibilidade das explicitações intraconscienciais. Vai para lá com tudo isso e vai ver o que é. Agora, por isso é que seria bom a gente ter um laboratório específico só das 5 horas de reflexão. Vamos ver se alguém aí pode, né, fazer isso para nós. R$40 mil, para ele meditar sobre R$40 mil depois. E a gente lá, vamos falar com o Barbaresco, para a primeira pessoa que vai entrar lá vai ser a pessoa que doar o laboratório, para ele pensar nos R$40 mil se valeu a pena. Está entendendo? Seria bom, é uma boa. Alzira, tinha 2 perguntas aqui para você. A primeira é na fatologia, na segunda página, página 14, na linha 7. Final da linha 7. Você fala nas automimeticidades ainda necessárias. Aqui eu parei para pensar na condição em que a gente se manifesta aqui. Porque a lhaneza lúcida, ela é uma condição já mais evoluída, né? De uma pessoa que já tem um nível evolutivo já manifesto. Agora, o que nos mantém aqui? Eu percebo que muitas vezes a gente mantém umas mimeses na nossa manifestação, a gente repete hábito que a gente já podia trazer, ou reciclar, ou abrir mão disso. Eu parti do meu exemplo, por exemplo, o quanto eu estou conseguindo externalizar, tirar as excrescências da questão da agressividade, da belicosidade. Então, eu acho que isso é mimese para mim. O fato de eu ter feito uma educação física e uma fisioterapia, eu também acho que é mimese para mim. Mas você achou que ainda foi necessário você fazer isso? Eu acho que eu podia ter não passado por isso. Mas eu voltei e fiz mimeses, entende? Então, o que eu vejo assim, tem gente que precisa passar por uma mimese para ficar lúcida. Opa, não preciso mais disso. Mas tem gente que já decodifica isso antes. Ela pode abortar esse processo. Vai depender do nível de paraperceptibilidade dela e de cognição disso. Porque tem indicadores.
Tem indicadores que a pessoa, não, eu ainda preciso mais um pouquinho nisso. Preciso resolver para estar tranquila com relação a isso. Quer e dizer, até assistir o grupo... Você acha que existe a mimeticidade lúcida? Feito a pessoa que é o infiltrado. Isso seria uma mimeticidade lúcida. É isso que você está falando? Eu penso que sim. Por exemplo, eu acho que um exemplo que o professor Valdo sempre dá é a questão do infiltrado, que você trouxe agora aqui. Que você vai lá, você faz aquele teu trabalho, mas depois é por um período, pode ser um período curto, longo, vai depender da experiência. Mas, de fato, né? é uma pseudo-mimeticidade, né? Isso. Porque internamente mas mesmo não está assim, repetindo. E tem outro tipo de mimese que eu vejo que a pessoa está fazendo aquilo, mas ela não precisava mais estar fazendo aquilo. Por que ela continua fazendo aquilo ainda? Então, a mimese, ela tem o porquê que a pessoa está lá, por que ela já não deu um passo à frente e já saiu daquilo lá, o que faz ela manter isso ainda? Porque se é mimese, não há mais necessidade de estar fazendo, né? Se partir do pressuposto lógico, né? Rosira, aqui, Rosa, aqui. Pode perguntar, Rosa. Tá. Não, só para complementar esse negócio, essa ideia aí, o professor Valdo também fala, às vezes, falou para mim, falou para outras pessoas, da automimese, que são salvaguardas para essa vida. Né? Que você volta fazendo a mesma coisa que você já fez, para não sair, não sair nessa vida agora, não sair da linha. Você tem um exemplo, Rosa? Eu acho que não é totalmente lúcido, né? A gente vai tomando lucidez aos poucos, né? Quando alguém fala para a gente, mas acontece isso também. Você tem um exemplo, Rosa, de uma... Ele fala de mim, por exemplo. Eu vi matemática nessa questão vida da por causa matemática. disso. É salvaguarda para não fazer uma automimese pior, é isso? Uma coisa assim? Antes, mais ou menos, automimese melhor do que uma automimese pior? Ele falou de outras pessoas também, mas eu falo de mim. O Losch está falando assim, várias vidas a pessoa vem como médico, várias vidas a pessoa vem como na educação. É uma mimese positiva. Agora, às vezes é muito bom a pessoa esquecer. Ela não está preparada para lembrar. Pensem nisso. Nós agora estamos tentando fazer exumação das lembranças de vocês. Então, você já deve estar mais ou menos preparado, né? Para aquilo que vem. Tem que saber. É aquele negócio que eu falo. A hora que a mãe vai lembrar que aquele filho que ela está trazendo, o cara que ela matou, que ela era ele e matou. Isso tudo é chato, né? Então fica um negócio um pouco assim, né? Então, há uma tapeação enorme do mental soma através do psicossoma. Entendeu? Tem gente que precisa disso. Agora, o que a gente quer mostrar aqui agora é que nós não precisamos mais disso. Vocês já estão aptos, estão up-to-date, estão atualizados. Há controvérsias. Inclusive, você está atualizado. Há controvérsias. Você está atualizada. Já pode receber o impacto a lucidez total da do realidade. Passado, há controvérsias. Eu tinha uma segunda pergunta aí para a Alzira. Você falou que a lianesa ainda é um trafal, quer dizer, é um trafar que você está conquistando, né? Então, como é que é a tua experiência? Eu acho bacana quando o verbetólogo escreve sobre um trafal, né? Qual é a tua experiência na conquista desse trafal a partir da escrita do verbete? Olha, ela é longa, que começou desde os primeiros Consim-Cobaia, né? Quando eu comecei a fazer os Consim-Cobaia, veio muita questão do trafar, da questão da intrusão, da agressividade, né? Da intolerância, da agressividade. Aí eu comecei a perceber o contraponto, eu fiz a técnica do confort. Se eu tenho trafor aqui, eu tenho trafar aqui, o que está me faltando? Então eu comecei a investir naquilo que eu não tinha, naquilo que eu preciso. Aí eu fiz uma listagem de trafal. E aí eu fui começando a pesquisar o trafal. O que era cada um que eu queria desenvolver. E agora, assim, ano passado, quando eu passei pela essa situação da quimioterapia, eu percebi que quanto mais conflito eu tinha, mais efeitos físicos eu tinha também. Então, eu tive que colocar na marra a questão da imperturbabilidade, ficar mais tranquila, sossegar. O corpo precisava dormir, mas a minha cabeça não precisava. Então, eu comecei a fazer um contraponto. O soma precisa estar ficando aqui, quietinho, cuidado. E a cabeça? Aí eu comecei a pesquisar. E fui verificando em mim como que essa questão da adrenalina, da psicomotricidade, ela
assim, totalmente dominada por um remédio, por uma situação, mas a cabeça está aqui. O que você está pensando? O que você está querendo? Então, dava uma dicotomia entre soma e mental soma. Aí eu comecei a perceber que o professor Valdo, ele disse que a doença muitas vezes vem para a gente parar e pensar, né? E como que a gente lida com essa questão da doença, né? E eu tive que ficar quietinha, cuidar do soma, que eu ainda preciso dele, acalmar meu psicossoma, aceitar tudo que eu estava passando, mas de maneira lúcida. Porque se eu não ficasse lúcida ali naqueles momentos, era muito complicado. Então, o fato de eu ter muito conhecimento sobre o meu corpo, a questão da educação física e da fisioterapia me ajudou muito nisso. Porque eu sabia o que era meu e o que não era meu. Então, como eu reconhecia os efeitos dos remédios, que não eram meus, eu falei assim, o remédio dá esses efeitos, essas consequências, o que eu fazia para a minha cabeça não entrar junto? Eu entrava em descoincidência. Então, eu trabalhei muito a questão da descoincidência. A hora que eu ficava descoincidida, eu conseguia neutralizar o efeito do remédio na minha pensanidade. Então, foi um exercício durante 8 meses fazendo isso. 8 meses? 8 meses. Bocado. Agora aqui, ó, a verbetógrafa. Fatologia, página 14, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar a inteligência evolutiva aplicada à interassistencialidade max-fraterna universalista? A inteligência evolutiva é quando, por exemplo, a conscienciologia traz umas ideias bem abrangentes, né, e evoluídas. Então, a questão do curso intermissivo, a questão agora da pré-intermissiologia. A partir do momento que a pessoa começa a ter um entendimento aqui, como pré-serenão vulgar, ela começa já a se preocupar um pouquinho com os outros. Então, a consciência já desenvolvida, um serenão, o que ele já faz? Ele já faz isso por atacado. Ele já faz essa assistência continental, né? O serenão atua por continente. Então, ele já tem isso tão desenvolvido, já está tranquilo para ele. Agora, cada nível evolutivo perante a escala evolutiva é que vai manifestar o percentual de interassistência, mas é com relação aos seus cons, a sua autoperconsciência, com relação ao seu nível evolutivo. Em binomiologia, página 15, primeira linha, por favor. Comente o binômio autoimperdoador, hétero-perdoador. O autoimperdoador é a pessoa que ela não se perdoa no sentido dos seus erros, da sua anticosmoética. Para que ela vai continuar se perdoando alguma coisa que está errado na manifestação dela? Então, é ela ter cosmoética perante ela mesma e perdoar os erros dos outros. O hétero perdoador, né? Porque o outro você pode ajudar, mas você não pode cobrar do outro uma atitude que não sei se a pessoa no momento está podendo aquilo ou não. Então, quanto você tem essa compreensão do qual é o nível evolutivo do outro, como que ele tem, qual é a manifestação dele. Então, você pode cobrar de você, mas não do outro. No DAC, poderia comentar mais sobre Primíssimo, o caso da conformaticologia. A autopensanidade retilínea, ela pode ser racionalmente desenvolvida e assentada na vida intraconsciencial da consciência lúcida, ainda pré-serenona, por meio do entrosamento da forma e do conteúdo, das realidades e para-realidades, ou seja, da conformaticologia, como sendo a primeira reação e aquisição para se alcançar a auto-isoaxipensanidade sistemática própria, natural e rotineira da consciência serenona. Então, nós vamos ver que para chegar no processo desse equilíbrio, dessa autoimperturbabilidade, a conformaticologia já vale a pena a gente pensar sobre isso. Então, são as realidades e para-realidades, a forma e o conteúdo. Então, veja bem o jogo desse contraponto na situação aí para ampliar a lucidez da pessoa. Agora, aqui o que eu falo é o seguinte, é a consciência lúcida que vai virar a consciência serenona. Isso aí é que é a base. Então, o
isoaxipensenologia ou pensenidade, vai ajudar demais isso aí. Vamos ver. Hoje nós estamos falando muito do laboratório, vamos ver que a gente fazendo essa evocação, o que vai acontecer? Alzira, na página 14, na fatologia, na 7ª linha, você poderia explicar um pouquinho mais a questão da ressexibilidade vivenciada pela força do determinismo? Aqui tem uma pessoa especialista em ressexibilidade, que é a Luimara. Mas o que é que eu percebo? Ela tem... a pessoa que ela começa a pensar no... O que acontece com ela no dia a dia? Se ela já tem a questão por exemplo, por que em determinadas situações a vida impôs determinado trabalho, determinada relação social, companhias? O que foi escolha dela ou foi determinado? Como que a gente procura para verificar essas duas coisas? Foi opção pessoal, a pessoa está naqueles ambientes, está naquele grupo evolutivo, está com o nível, né, das relações sociais. Por ela, como que foi isso? Como que se determinou isso? Como que ocorreu isso? E aí eu vejo assim, o quanto que ela consegue a ressexibilidade vivenciada, o quanto é que ela tira partido dessas relações. Se ela está nesses movimentos, né, nessas relações, e ela tira partido, ela recicla, ela ajuda as questões que estão em volta. E ela tem todo esse movimento de ela se qualificar para ela poder também ajudar os outros. Através do exemplarismo dela, da ressexibilidade dela, ela começa a fazer um movimento de reverberação, onde começa a sair do determinismo para entrar no livre-arbítrio dela. Obrigada. Professora Alzira, parabéns pelo verbete. Que eu acho que tem logo em seguida que a Dulce está falando aqui, as automimeticidades ainda é necessário, que a gente foi falando e o professor Valdo agora também complementou, né? O quanto uma mãe ainda absorve ou, né, gera um filho de que necessita para aquela vida, para ela ajudar na evolução da pessoa. Professora Alzira, Alzira, aqui na página 14 da fatologia, 5ª linha de baixo para cima, o item autodefinologia dos interesses e objetivos existenciais magno. Qual que é? Tá. Aqui a autodefinologia, por exemplo, assim, o verbete, ele está abordando muito a questão da serenologia, né? Então, o serenão, ele já é uma consciência definida. O evoluciólogo também já é uma consciência definida, ele vai atuando por grupo, né? O evoluciólogo por continente. E nós atuamos como? Você se define perante o seu grupo karma ou as suas relações sociais como? Qual é a sua definição de interesses objetivos? Você veio aqui, por exemplo, nós estamos aqui na CCCI. Quais são os nossos objetivos aqui? Quais são os nossos interesses magnos de estarmos aqui? Então, o quanto que a gente já tem isso claro dentro da nossa manifestação, dentro da nossa intraconsciencialidade, isso específico, definido para você, como ProEx. Por exemplo, quais são os seus objetivos dessa ProEx? Professora Alzira? Oi, pode falar. Oi, aqui no bloco A. Eu gostaria de parabenizá-la pelo verbete. E eu não sei se já foi levantado, mas aqui na página 14, né, no item detalhismo, efeitologia. Eu acho que tem um erro de ortografia, tá? Mega fraterno, acho que é mega fraterno. Né? Não sei se a senhora já viu ou está certo. Tá, obrigada. Tá? Mega fraterno, tá aqui. Alzira, aqui em fatologia, o último item da página 14, fulcro irradiador da transafetividade. Você poderia explicar isso em relação... O fulcro irradiador da transafetividade é a consciência que o professor Walter ele coloca no Homo sapiens pacífico, no capítulo 903, a teoria do Homo sapiens sereníssimos. E lá ele coloca a definição do que é o Homo sapiens sereníssimo, né?
Ele coloca que é uma consciência, homem ou mulher, altamente evoluída, ainda precisando de ressoma, fulcro da serenidade operante, antiemotiva e expressando extrema tranquilidade e equilíbrio permanente. Então, o fulcro da irradiação da transafetividade é aquilo que a pessoa já está... O serenão, o que ele faz? Ele externaliza essas energias dele de forma já tão natural, tão suave, que ele vai atendendo aquilo tudo. Que é quase difícil para a gente ter essa compreensão ainda, né? Mas é o que ele vai irradiando, vai fazendo, melhorando a questão da humanidade, da para-humanidade. Como que ele trabalha com isso? Ele é o fulcro, né? Tem o serenão, que é o nosso exemplo aqui. Depois, como que atua as consciências livres aí? Mas o que a gente ainda tem, assim, eu acho, sinapse para entender a questão do serenão, né? O quanto que ele atua por continente, que vai, aí desce, quanto que um evoluciólogo que atua, por exemplo, eu vejo assim, a elencologia aqui da conscienciologia. Nós tivemos exemplos aqui já com a presença de um evoluciólogo aqui. Só o fato dele estar aqui no livro Reurbanizados, o professor Valdo fala lá, os efeitos de uma consim, né? Um evoluciólogo no ambiente intrafísico. Lá tem vários efeitos que ele foi colocando. O fato de um evoluciólogo já estar aqui, já desencadeia todo esse processo energético. Imagina, então, o serenão. Qual é o fulcro que ele tem? Qual é a quantidade, essa questão de energia já perante a todos nós? Assim. Então, ele... Alcira, referido a esto mesmo, en nuestro caso, que todavía estamos bastante más longe de alcanzar eso, ¿no? Mas, ¿qué trafares realmente no entrarían para este tipo de fulcro en la transafectividad? Es decir, ¿qué trafares de nós realmente son dificultadores para tener esto o para comenzar? O que impede a pessoa ser um fulcro, é isso que você está perguntando? Sim? Olha, eu vejo assim, o que impede é, enquanto a gente tem algum trafar de egoísmo, que a gente ainda pensa muito na gente e não nos demais, nas demais consciências, e que a gente começa a ter a condição da imperturbabilidade, da transafetividade. Eu acho que começa no quanto que a gente começa a se preocupar com as demais pessoas. Porque você qualificando as suas energias, qualificando o seu ambiente, isso já começa a ser um fulcro. Começa do teu ambiente, da sua casa, da sua pensenidade, da sua pensenosfera, isso vai ampliando, vai reverberando para as demais. Por exemplo, onde você mora? Você mora num condomínio. Se você tem um fulcro de afetividade, de fraternidade, isso vai começando a reverberar. E o que impede? Essa transafetividade, essa tranquilidade, essa eutimia, são os nossos egoísmos, os nossos trafares, as nossas defesas, os nossos pedidos. Então, é um contraponto. O quanto é que a gente abre mão dessas imaturidades para que venha, né, você comece a manifestar um padrão jamais homeostático. Nada. Alzira, eu acho que em parte você já explicou, mas vamos lá. Na página 15, na interaciologia, a última interação, afabilidade, autopercussiência. Você pode ampliar isso para a gente? Como é que da afabilidade você chega na... como é que... Afabilidade e autopercussiência, né? Como é que essas duas coisas se interagem? Olha, porque o princípio da descrença é a base da percussiência, né? Sim. Então, a hora que você começa a ter afabilidade com você e com as demais pessoas, significa que você já está se preocupando, você já está tomando cuidado, ou seja, o que isso faz? Faz com que você fica mais atento, mais aware, com relação às suas energias, à sua forma de atuar, à sua forma de se manifestar. O serenão, quando ele aparece, quais são as energias dele? São afáveis, elas são assim, aquela brisa. Agora, qual é o padrão das nossas energias? Qual é o padrão da nossa manifestação? Então, no momento que a pessoa começa
analisar as suas energias, a sua forma de pensanidade, as suas ações, as suas atitudes, como que ela manifesta, o que isso está vindo à tona? É a questão da percussiência dela. Então, eu vejo uma está ligada à outra sempre. Para você desenvolver uma afabilidade, uma lhaneza lúcida, você precisa, em primeiro lugar, se conhecer muito bem. Para você ir sempre fazendo um cotejo. Isso aqui está homeostático? Isso aqui não está homeostático. O que é que está homeostático? O que é que está sadio? O que é que eu preciso melhorar? Até chegarmos a essa condição de serenismo. Né? Tá bom. Em parte, você já tinha falado isso, quando você explicou para a Constância ali a questão da transafetividade. Mas aqui o foco é mais objetivo. E o foco aqui é o princípio da descrença. É o princípio da descrença. Né? O quanto que você tem que estar o tempo todo se auto-questionando. Né? Na experiência, né? Tá. Obrigada, tá, Alzira? Oi? Na página 13, na fatologia, final da segunda linha, você pode falar mais dessa a largueza mental-somática da consciência de temperamento liano? A largueza mental-somática, que eu quero dizer o seguinte, a pessoa que já, por exemplo, o serenão, ele se manifesta através da sua mental-somaticidade, né? Então, o padrão das suas energias já são super qualificadas. Então, o que eu deduzo aqui? A mental-somática dele já está num nível de desenvolvida que o temperamento dele, a hora que ele se manifesta aqui ainda como consim, qual que é a tendência de um serenão como consim? Qual que é o tipo de temperamento dele? Ele já não tem domínio sobre isso? Ele tem o domínio sobre o seu holossoma, ele tem domínio sobre o seu temperamento, domínio sobre a sua personalidade. Então, em função do quê? Em função da sua mental somática, também já bem desenvolvida. Então, um faz contraponto com o outro. A largueza mental somática de consim com temperamento lano, né? É o quanto a pessoa já tem domínio sobre o seu temperamento. Isso inclui a bagagem da paragenética, da sua holobiografia. Ok, obrigada, Alzira. Que no final da pensenologia, fala um pouquinho para a gente sobre a horizontalidade altruísta nas manifestações pensênicas. O que você quis dizer com isso? Horizontalidade altruísta aqui, nas manifestações pensênicas, eu penso que, por exemplo, assim, a consciência mais desenvolvida, ela não entra em disputa. Ela não vai disputar alguma coisa porque ela não tem mais a questão do egoísmo. Ela não está mais pedindo para ela. Então, ela faz essa assistência de ombro a ombro. Ela vai fazendo aquilo que ela é como mecanismo. Ela é uma peça dentro do maxi-mecanismo multidimensional. Então, ela vai atuar onde precisa e não onde ela quer. E aqui no nosso, se trazer para nosso nível evolutivo aqui, é o quanto a gente consegue assistir todas as pessoas, no sentido assim, que nem a Dulce está falando aqui, de igual para igual. Ah, não, porque ele é um professor, porque ele é um epicom, aí ele não interage com as demais pessoas. Tratamento às pessoas independente do nível social, do poder aquisitivo dela, né? Tem a ver com isso? Eu vejo assim, porque no processo evolutivo, nós, no momento nosso aqui, o nível de percussiência, de lucidez da nossa holobiografia ainda está aquém. Então, vai que de repente essa pessoa pode ser uma pessoa que já tem um nível evolutivo, uma bagagem evolutiva maior do que a sua. E você fica lá dando uma de salto alto? Como que fica? Então, essa horizontalidade, ela é manifesta não só no comportamento ou na conduta, mas através do... Ela começa no pensene, né? Na pensenosfera da pessoa. Como é que ela pensa a respeito das demais consciências, né? Tá, obrigada. Alzira. Sim. Alzira aqui, no B. Pode falar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ali a paradoxologia em relação ao tema, paradoxo da subjetividade tornado objetiva. Eu vejo, por exemplo, o nosso exemplo aqui hoje. Olha as ideias da conscienciologia, são ideias avançadas. Muitas ideias são abstratas, são objetivas. Como que a gente traz isso para o nosso intrafísico?
como que a gente concretiza aqui as ideias que a gente está tendo aqui, debatendo aqui hoje? Olha o tema que o professor Valdo trouxe aqui hoje. É super avançado. Como que nós vamos colocar isso aqui em prática? Ele já deu uma sugestão. Vamos começar a fazer o laboratório de reflexão de 5 horas. Através do laboratório de reflexão de 5 horas, a pessoa vai fazer o experimento. Ou seja, ela vai concretizar vivências e experiências de algo que ela ainda não sabe o que é. O quanto que a gente consegue colocar em prática esse processo energético. Por exemplo, domínio do EV. Você consegue trazer, de fato, essa teoria de que o EV funciona? Que você pode fazer a asepsia de um ambiente? Você pode fazer a limpeza do ambiente? Você banca isso? Você faz isso de concreto? Então, o quanto a gente consegue concretizar o paradigma consciencial. Deu para entender? Mas eu queria entender um pouco mais em relação a esse seu tema, né? A lianesa mesmo. Com relação ao meu tema? Esse paradoxo. O paradoxo. Por que eu coloquei aqui a lianesa lúcida? Porque a lianesa, a gente, como consciência intrafísica, a gente ainda tem muitos instintos atuando. Eu percebo que o nível e o percentual de instintividade do subcérebro abdominal, muitas vezes, ele ainda é superior à mental somática. E a mental somática é que traz a questão da lianesa lúcida. O quanto você está lúcido para os seus atributos, para os seus trafores, o que você tem de melhor na sua intraconsciencialidade. Porque como que a gente consegue trazer a intraconsciencialidade, os seus atributos, as suas habilidades, os seus talentos e colocar em prática no dia a dia? A lianesa lúcida é um exercício de você todo dia fazer uma pitadinha. Opa, não, hoje eu vou qualificar a minha manifestação perante determinada pessoa. Vou qualificar minha manifestação no trabalho. Vou qualificar minha manifestação no voluntariado. Então, é o quanto que você faz um planejamento, pelo menos é o que eu estou fazendo, né? Um planejamento para adquirir umas habilidades que eu ainda não tenho. Porque a lianesa lúcida, ela é uma qualidade, ela é uma condição intraconsciencial. Então, a pessoa tem isso já na sua intraconsciencialidade. Agora, ela está manifestando isso? Por que não está manifestando isso? Aí são os questionamentos. Professor, com que idade começou a praticar a TENEPS? Eu era já rapazinho, já sabia da história. Agora, no Espiritismo, eu comecei a falar na TENEPS como passe para o escuro, para o povo entender. Mas era muito difícil, a turma não queria entrar em nada que não fosse Allan Kardec. Já ouvi falar de pessoas que não conheciam a Conscienciologia e que doavam energia acompanhada de uma consciência diariamente por 1 hora, todos os dias, no mesmo horário. Sim, mas a maioria disso aí, quando a coisa funciona normal, é evoluciólogo ou serenão. Isso existe desde a antiguidade. São pessoas raras, exceção. Eu presumo que no passado, consciências mais evoluídas, ressomadas, já faziam a interassistência com essa técnica que hoje chamamos TENEPS. É lógico. O senhor faz ideia ainda que aproximadamente da data do início dessa prática assistencial aqui no planeta? Não, isso deve existir desde com os serenões, eles já fazem coisa parecida. A mesma coisa ocorre com aquilo que a gente chama de auto-OFIEX. Agora, isso vem de outros planetas que já tem isso há muito tempo. O processo é só cópia. Na vida, tudo se copia, nada se cria, chacrinha. De modo que o processo todo vem de outros planetas mais avançadinhos, né, dentro do tempo, da evolução e da vivência. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a TENEPS é só o começo, né? A OFIEX é que manda. Agora, a OFIEX é coisa mais rara, muito difícil. Na página 15, por favor, psicologia, o último ciclo. Como que é o resultado da lapidação dos ciclos multiexistenciais? Como que você faz para você saber esse resultado? Olha,
por exemplo, no seu dia a dia, vamos trazer aqui para a gente, para ter o entendimento, né? No dia a dia seu, quando você está na sua casa, você está no seu voluntariado, você está no seu trabalho, e você vai se percebendo as suas relações. Elas estão de maneiras saudáveis? Elas estão de maneiras positivas? Ou você acha que você pode ir qualificando? Porque muitas vezes a gente recebe um feedback. Pô, você poderia estar um pouquinho mais... né? E muitas vezes a gente reage aos feedbacks. Os feedbacks, a heterocrítica, ela é sempre positiva, desde que a gente comece a aceitá-las, né? A ouvir e depois se questionar. Está coerente isso ou não? Então, o resultado das lapidações, do ciclo multiexistenciais, nesta vida, eu vou lapidar o quê? Por exemplo, qual é a minha mega meta nessa minha vida? O que você está querendo lapidar do seu temperamento nesta vida, da sua personalidade? Porque temperamento não é fácil, é aquilo que a gente já traz na nossa bagagem. Como que mudar isso? Você, numa personalidade que você tem hoje. Então, no contexto onde você está inserido, quais são os tipos de amizades? Quais são os tipos de relações sociais? Os tipos de trabalho? Quais são as companhias extrafísicas que você tem? Então, eu percebo que as relações sociais, as relações conscienciais, vão dando feedback para a gente. Eles vão nos proporcionando como que a gente está. Porque muitas vezes eu já recebi feedback. Teve um feedback no ano passado que assim foi o que eu mais... Até coloquei aqui na casuística. Que teve um dia que eu estava lá no Hospital Costa Cavalcante, que eu estava indo para a minha última sessão de radioterapia. Eu estava lá sentadinha, lendo um verbete. De repente, uma pessoa levanta e vem falar comigo. Ela falou assim, é tão bom te ver. Eu falei assim, ué, mas é bom me ver por quê? Ela assim, não é porque você vem com uma energia toda positiva, todo bom. Quando você entra, muda o ambiente. Aquele dia eu sabia que tinha terminado o meu tratamento. Então, é o resultado. Você falou que você estava radioativa. Então, os feedbacks, os resultados que vão chegando para a gente, daquilo que a gente manifesta. E se nós não tivermos ligada ao você está registrando, você está fazendo, isso passa batido. O professor Valdo, eu vejo assim, ele é o que fala todo dia, anota. Esse é o caminho. É o melhor. Tá, obrigada. Agora, uma coisa que te ajudou muito com Sincobaia, que você fez aí 1 milhão de vezes. Isso ajudou você muito. É que ali a gente começa a ver o que eu não enxergava. Não, é por causa da autocognição. E outra coisa que me ajudou é o holociclo. Com Sincobaia é conscienciograma, autoconsciencialidade. Isso aí é seríssimo. Agora, quantos você fez? Já uns 50 Acho que você bateu o recorde, né? Você que bateu o recorde. Quer dizer, ela é da Olimpíada. É que, por exemplo, com Sincobaia, professor Valdo, da Consus, lá a gente tem um programa que é chamado Programa Autoconscienciométrico, né? Então, tem 6 meses de fundamento que a gente sai com o mapa autoconscienciométrico, que é a estrutura da personalidade da pessoa. Depois, o outro 6 meses é o RECIM 1. A pessoa estuda o conscienciograma, responde o conscienciograma e apresenta o gráfico autoconscienciométrico. Então, ali você tem a estrutura já da personalidade e do temperamento junto, né? E depois ainda vem o RECIM 2, que é mais 1 ano e 2 meses, que é só com Sincobaia. Então, ali não tem como. Quando você chega no final... Principalmente o psicossoma fica todo, ele fica... vamos dizer, dissecado. Há uma dissecção do psicossoma. Fica porque tem uns traços, professor Valdo, que eu vejo assim, se a gente não tiver o outro ainda, eu não percebia. Então, na hora que o feedback vem, que ele fala, aponta, mostra, você isso, aquilo. No primeiro de tudo agora, era a reação, isso né? tudo Depois... que aconteceu com você melhorou sua aura está diferente. Agora, uma outra coisa que eu olhei, isso aí eu não sei, você que tem que ver, a sua pele também melhorou. Uhum. Eu não entendo aí como é que é, qual a estrutura. Tem umas coisas que eu estou pesquisando, professor, por exemplo, a maioria das pessoas fala que a quimioterapia pega a memória, né? Então, como eu já sabia disso, eu cuidei disso. Eu fiquei o tempo todo lendo. Quando eu percebia que o remédio era muito forte no meu soma, para eu não entrar junto no amortecimento do soma, eu entrava em descoincidência. E eu ficava lendo, e eu trabalhava, ficava o tempo todo aqui. Então eu vejo que a minha memória melhorou também.
Não. Houve alguma coisa. Agora, Entende? Então... os nossos amparadores, eu acho que trabalharam mais do que a radioterapia. Não, com certeza. Isso foi explícito. Isso ajudaram. Não, isso foi Porque explícito. sua pele está melhor. Agora, a sua aura também melhorou. Entende? Você lembra quando você trabalhava comigo para ver as datações, aquela coisa? De lá para cá, eu comparando uma com a outra, você mudou. A pele é outra coisa. Houve uma renovação nisso aí. Você sabe, o amparador faz isso, né? É igual a monja lá, que jogou energia lá, a criança parece que engordou na hora. É uma loucura. Professor, como que ocorre esse processo, por exemplo, assim, de quando a gente tem uma descablagem de um grupo evolutivo do passado? Eu percebo que eu tive isso, parece que saiu um véu da minha frente. Aí acaba as raízes das energias que ficam circulando, que são as gravitantes. Então, isso, a tendência é melhorar, entende? Abre espaço para energias melhores. Então, o problema aí pode ser que isso aí tenha sido um efeito da história. Alguma coisa nesse sentido. Todas essas doenças graves, sabe como é que é? Traz resultados assim, vamos dizer, de bônus com o tempo. Se a pessoa sai bem daquilo, ela traz bônus. É o meu caso, por exemplo, com o processo de infarto do miocárdio, entende? Traz bônus. Eu tive bônus nessa história. Então, no seu caso, o caso da memória, da pele, pode ser bônus, alguma coisa aí. Houve um acréscimo. Eu percebo que muitas coisas mudaram assim, com relação ao meu holossoma. Foi, né? Foi. Deve ter outras coisas, pois é. Tem bastante. Agora, veja, a radioterapia não é a responsável por isso. Isso é energia. Com certeza não é. O processo é energia. É a serviço. Não, é mais do que as cirurgias, mais do que a radioterapia. É mais do que choque elétrico. O problema todo é esse. Nesse caso, é o conceito de paracirurgia ou não? Ou é outra coisa? São outras? Tipo, não, até um certo ponto é paracirurgia, sim. É a chamada cirurgia invisível. Entende? Agora, ela passou por isso, como ela está falando, foram 8 meses. Isso aí dá muito tempo. Que a cirurgia invisível melhor é essa, você está entendendo? Que é por etapas. Prolongada. Por etapas. Vai depurando. Porque a cirurgia tem problema de etapas. Tudo se mexe com energia, se tem um problema de etapas, funciona melhor. Quanto mais prolongado, com etapa aquilo assíduo, costuma melhorar muito. Porque vai depurando, vai limpando, vai limpando. É como se limasse. Ela passou sobre o processo, entendeu? Aquele negócio. E as peneiras, né? Vai reduzindo. Não, tem vários nomes para isso, né? Um deles é a lima, mas tem outros nomes também. Como é que é aquilo? O outro chama ralo. Ela ralou. Você sabe que a turma fala, está ralando. Quer dizer, uma situação brava. Ela ralou. O problema todo é esse. Mas eu percebi assim, a atuação... Mas esmerilou. Entende? Eu percebia que muitas vezes o meu soma, ele não reagia. Ele não reagia, mas eu sabia que eu tinha que reagir. Cabeça, minha consciência. Mas o processo todo é a consciência. Aí e mesmo assim eu parei de dar, eu mantive o voluntariado, eu mantive dando aula. Não, você foi a fera. Então eu percebo que na hora que eu entrava em sala de aula, professor, que eu fazia autoenergometria, mudava tudo. O amparador entrava com tudo. Agora, só que você usou na cabeça de pano de islâmica e outras coisas a mais, né? Boné e outras coisas, não está no gibi. Alzira, enfim. Parabéns pelo verbete. Eu gostaria de pedir para você falar um pouco de sugestões e dicas para quem tem assim o temperamento, a coisa mais agressiva e que está querendo fazer essa reciclagem para a brandura, O que você pode dizer? O que você pode sugerir?
Olha, a primeira coisa é a pessoa querer, né? Acho que a primeira decisão é ela querer mudar, ela querer buscar traços mais saudáveis em prol do quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo dela querer melhorar, né? Então eu vejo assim, toda vez que eu pensava nisso, eu falei assim, não, eu tenho que me melhorar para quê? Qual é a função? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade que está por trás? Melhorar por melhorar não leva a nada. Então, qual é a finalidade disso? Por que eu quero melhorar? Por que eu quero me qualificar? Aí eu fui buscando técnica, mas principalmente aquilo que a gente faz muito na Consul, né? Que é a Consul Intrafor, a Consul e a Confor. Qual é o Trafor, qual é o Trafar e o que eu quero. Então, eu fiz uma listagem do que eu queria trabalhar e do que eu estou trabalhando. Então, no momento que você identifica aquilo que você precisa e que é sine qua non para o seu momento evolutivo, faz toda a diferença, porque aquilo começa a dar sentido para você, para a sua vida, para o seu momento evolutivo. Porque as posturas, os trafares, a gente já não quer mais. Então, a gente se abriu mão. Você vai colocar algum traço positivo no lugar dele. E aí a pesquisa com relação ao que você quer adquirir ajuda muito. E é um exercício constante, né? Você começar no seu dia a dia. Não, isso eu não quero mais. Essa energia eu não quero mais. O que é que eu vou substituir? O que é que eu vou colocar? Então, é muito trabalho de energia, é a questão da reperspectivação pensênica, é você mudar a forma de pensenizar. E outra coisa que tem a ver com isso, mais outra pessoa perguntou ali, Luimara, tem a ver com, no livro O Homo Sapiens Pacífico, o professor Valdo coloca lá a questão do capítulo Evoluciologia, as oportunidades. Ele coloca, as oportunidades evolutivas dependem sempre de 3 fatores básicos. Espaço, que é o local, a proxêmica e a distancêmica, né? O tempo, momento, cronologia, e o terceiro, consciências, companhias, grupo, karmologia. Então, nós sempre estamos com essas 3 variáveis, espaço, tempo e consciência. Quem eu sou? Quem nós somos nesse grupo? Quem eu sou com essas pessoas? Qual é o timing? Por que eu estou com essas pessoas? Então, é a questão de a pessoa que está o tempo todo se questionando como que ela é. E que, conforme ela vai aumentando esse nível de lucidez dela, vai entrando no verbete que você fez, que é a questão do livre-arbítrio, né? O quanto a pessoa já tem livre-arbítrio para poder decidir sobre isso. Porque senão o determinismo vai estar muitas vezes atuando. E aí vem a questão da liberdade, né? A liberdade é o limite do poder pessoal cosmoético perante a evolução. O quanto a pessoa já tem liberdade de ação na sua pensenidade. Que tem a ver com o verbete de hoje, né? Tem. E mais uma deixa aqui, Luimara, que eu vejo assim, que quando algum problema aparece, como é que a gente acolhe os problemas? A gente rechaça os problemas, não, agora isso não quero, não é para mim agora. Ou a gente acolhe os problemas que chegam até a gente? Também é uma forma, porque muitas vezes quando a gente tem algum trafar, quando chega um problema que bate no mesmo trafar, qual é a tendência da gente? Rechaçar. Na hora que a gente faz o movimento inverso, que você está querendo buscar um trafor que você ainda não tem, você começa a acolher isso. Você começa a acolher os problemas. Ué, por que está chegando isso? Se está chegando isso para você, é porque a pessoa já tem condições de ajudar. Agora, Alzira, você mostrou aí muito da sua pessoa determinada e, vamos dizer, com bastante disciplina, de modo que você pode fazer 200 verbetes, não pode? Tem toda a infraestrutura para isso agora, tá certo? Eu vou fazendo alguns assim junto, professor Valdo. Você já tem alguns já encaminhados? Não, eu vou encaminhar, porque a minha mega meta eu quero terminar o livro.
É? Quero terminar o livro. Não, tá. Muito bem, parabéns. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Os recados de hoje serão do Elmar sobre a Assembleia do Conselho dos 500, a Luimara com fundamentos do conscienciograma sem drama e antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia informa que, infelizmente, ainda não foi possível restaurar o holoserver para o amigo, a amiga, né, que tenta acessar o holoserver da sua casa, enfim, né, com o seu computador. Nós estamos trabalhando firmemente, mas ainda não conseguimos restaurar, consertar, enfim, este link com o CIEC. É só uma questão de tempo, nós temos certeza. E também, então, a boa notícia é que domingo agora nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos. Vamos sortear cursos, livros para os amigos ativos, mas o maior prêmio, né, realmente, o maior recebimento de ser amigo da enciclopédia é estar colaborando com essa Mega Gescom, com a Maxi Proexis Grupal e com o seu próprio autorrevezamento. Muito obrigada. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida todos os conselheiros a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia, que será no dia 28 de abril, num domingo. Tá? Salienta-se que quaisquer assuntos ou temas relacionados com a Gognópolis Foz e que possam repercutir na comunidade são passíveis de serem enviados para avaliação e deliberação em assembleia. Aqui na entrada do tertuliário há uma urna onde pode ser depositado as sugestões e também podem ser enviados para o e-mail contato@c500.org.br. Obrigado. Bom, seguindo o exemplo da nossa amiga Alzira, nós convidamos a quem tem interesse em aprofundar a sua autopesquisa através da conscienciometria para participar do curso Fundamentos da Conscienciometria. É uma atividade com duração de 6 meses, presencial, vai ser iniciada agora em março, às quintas-feiras à tarde, das 15 às 17h30, aqui no local do CAEC. Então, essa é a atividade presencial. E também, para quem não pode estar aqui conosco presencialmente, nós temos o Conscienciograma Sem Drama, que vai trabalhar também diretamente para responder as 2.000 questões. E esse trabalho acontece aos domingos, online, das 19 às 21 horas. Também iniciando agora em março. Informações e inscrições para as 2 atividades podem ser feitas na recepção do CAEC, contato pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. E o verbete de amanhã será conscienciólogo diplomata, de especialidade perfilologia, a autora Elizabeth Rodrigues. Obrigada a todos pela presença e uma boa tarde.